Fala, galera! Fala, galera! A gente tá se respeitando nessa abertura. Ultimamente agora, vocês estão vendo, né? Ninguém né? se atropela. Exatamente. Sejam bem-vindos a mais um Dunamis Hangout, especialíssimo. Hoje tá muito especial. Ó, eu já aprendi muito com essa pessoa, muito mesmo. O melhor dos Hangouts, acho que são os off. Cara, você gostaria de estar aqui pra saber muita coisa. Ele já deu algumas aulas pra gente aí, da nossa comunidade. A gente foi bem abençoado. E vai ser muito especial. Vai ser muito bom. É público do Dunamis. Eu sei que a grande maioria do nosso público aqui no Dunamis é cristão evangélico. A gente sabe que tem muitos católicos também que frequentam, mas que consomem nosso conteúdo. Não é a maioria, mas hoje a gente trouxe aqui um amigo que é da casa, que fique bem claro, é amigo aqui da casa, tem um relacionamento legal com o Kriegner, com o Pastor Tel, com todo o movimento Dunamis. Já esteve numa conferência Dunamis também lá na Multiconference falando. É verdade. Então, tenho certeza, abra o seu coração para você poder ouvir, aprender desse homem de Deus, Padre José, Padre Zé. Eu tava aqui tentando ver como é que eu falava com ele. Padre, muito obrigado, seja bem-vindo. É uma honra para mim estar com vocês. E a gente também tem a nossa convidada especial, que já veio em um real. Ela já vem em vários hangouts aí, né? Vocês já viram ela, que é a Vitória Reis. Havia a nossa especialista aqui. A gente traz ela só nos assuntos polêmicos. Aqui no meio das conversas, é isso aí. Muito bom. Bem, sem mais delongas, hoje tem aula, tá? Pega seu caderno aí pra você aprender, pra você desmistificar, quebrar muito preconceito e entender toda essa família do Reino de Deus, todos aqueles que seguem Jesus Cristo. É isso. Então, Padre, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E conta um pouquinho de você, quem você é, o que você faz, e a gente quer conhecer um pouco a sua história. Eu sou o Padre Eduardo, tenho 41 anos, sou padre em Osasco, minha paróquia fica lá. Certinho. E eu nasci em Piracicaba. Legal. Me converti com 11 anos de idade, até 11 anos de idade não frequentava igreja, e foi uma experiência bem sobrenatural. No mesmo dia que eu me converti, eu descobri a vocação também. Uau, mesmo dia. Foi uma descoberta do propósito, assim. E aí foi um caminho reto. Assim que eu terminei o colegial, já entrei no seminário, me ordenei padre com 24 anos. Caramba. Depois fui para Roma estudar, fiz doutorado em teologia. Com 30 anos me doutorei. Vim pro Brasil e tô aí trabalhando até agora. Que demais. Uau, conta essa história sobrenatural aí. Eu fiquei curiosa. Ele mandou... Cara, é bom. O padre é bom. Ele chegou... Tudo que ele falou ali... Já falei, a gente tem que falar disso? Tem que falar disso? Tem que falar disso. Como é que foi essa experiência sobrenatural? Foi assim, eu sempre tive muito desejo de Deus, mas a minha família não praticava nada. Não ia pra igreja, etc. E aí a minha turma de escola tinha feito primeira comunhão no ano anterior. Então eu fiquei com aquela dúvida, não, eu também tenho que fazer tal. Aí no começo de 92, eu procurei a igreja. Foi a primeira vez que eu participei de uma celebração. Então, nesse dia eu me converti. Eu entendi realmente que eu precisava vir para a fé, eu entendia que eu tinha necessidade de um Salvador, tinha necessidade de Cristo. E ao mesmo tempo eu entendi uma série de coisas a meu respeito. Então, não aconteceu nada assim de extraordinário, né? Mas foi uma experiência sobrenatural. Digamos, a fé se acendeu dentro de mim e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Uau, e aí você decidiu, entregou, e aí você falou que no mesmo dia também teve essa certeza do chamado, enfim. Porque engraçado, eu sempre me achava um cara meio diferente, né? Então eu gostava de estudar, eu gostava de coisas um pouco mais profundas, mesmo não sendo parte da igreja. Então, ali eu entendi, não, é que o propósito da minha vida é diferente. 11 anos. Tenho que me consagrar a isso. E aí eu fui no caminho fora da curva já, né? 11 anos já 11 pensando tudo isso. Você já começou a tomar as decisões pra sua vida guiada pra isso, né? Exato, só que eu não falei pra ninguém. Não falei pra ninguém, porque eu tinha um certo escrúpulo de expor isso. Então, eu só falei que eu ia pro seminário, pra minha família, um mês antes de ir, e para a igreja uma semana antes de ir. Mas já até o seminário tem toda aquela estrutura da Igreja Católica de crisma, né? Fiz tudo isso. E aí foi eu também ensinava, etc. Eu era muito envolvido. As pessoas desconfiavam, mas eu sempre fazia questão de não deixar isso claro para ninguém. Tá. E aí você falou que foi pro seminário. Porque uma coisa que eu acho que eu acho muito incrível, assim, dentro da Igreja Católica dos padres, é que tem muito estudo.
E isso é uma coisa que eu acho que falta um pouco na igreja evangélica, que, assim, às vezes o cara é pastor, não tem estudo nenhum, eu sei que o padre estuda teologia, filosofia, sociologia, isso é muito importante. É importante. Hoje, eu acho que a dimensão do estudo está menos valorizada do que foi em outros tempos. Tipo assim, 50 anos atrás, uma pessoa saiu do seminário poliglota, saía do seminário sabendo muita teologia, muita filosofia. Hoje eu acho que o nível diminuiu. Mas, mesmo assim, existe o curso de filosofia, o curso de teologia e, querendo ou não, são cursos um pouco profundos, pelo menos. Quantos anos você foi para o seminário? 17 anos. Uau. Eu fiz os 6 anos de preparação, 18 anos praticamente comecei a filosofia e aí depois a teologia. 3 de filosofia, 4 de teologia e eu fui ordenado. E aí, depois disso, já foi direto no mestrado, no doutorado? Aí eu dei 2 anos de intervalo, aí fui pro mestrado e doutorado. Nesses 2 anos você era padre em algum lugar? Sim. Eu fiquei 1 ano em Osasco como auxiliar, como cooperador, né, na catedral. Depois eu fui para Araçariguama, fiquei 1 ano e meio de pároco lá. E aí eu fui para Roma. Quanto tempo você ficou em Roma? 4 anos. Fazer o mestrado. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. E aí, assim, eu não sei, mas geralmente todo mestrado, todo doutorado tem uma tese, né? Qual era a tese? A minha área é teologia moral. E na teologia moral, eu peguei uma virtude. Eu gosto disso. Uma virtude concreta, que é a chamada virtude da religião, em Tomás de Aquino. Então eu aprofundei isso daí e essa é a minha tese. Tanto mestrado, tanto doutorado. Exato. Isso é algo que você sente o chamado, assim. E a gente sabe, o pessoal vai ficar sabendo mais, mas que você luta, se sente chamado por essa parte, até exclusiva não, mas também enfaticamente no Brasil, certo? Essa moral cristã dentro do Brasil, essa transformação da sociedade com a fé. Isso, na verdade, foi um negócio que me sequestrou, porque a minha intenção era, voltando de Roma, dar aula de teologia. Você queria ser acadêmico. Só que, quando eu cheguei em 2013 estourou o problema do gênero. E ninguém estava preparado para esse debate. Eu estava. Então eu comecei a me engajar nisso daí, e aí eu fui meio que cooptado, por assim dizer, pelas causas em defesa da vida. Luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, defesa da família, pautas educacionais. Aí eu comecei a me engajar nisso, num momento em que praticamente ninguém falava muito desses assuntos, até que chegamos aqui, né? Então hoje eu sou, digamos assim, até uma referência nesses assuntos. Mas não foi algo que eu planejei, foi algo que aconteceu a despeito até da minha vontade. Tá. E aí, porque... Nossa, esse é muito bom, esse assunto é muito bom. Porque aí você começa a falar sobre esses assuntos, começa a trazer esses debates e tudo mais. E você recebe um apoio imediato ou não? Da igreja, porque é um assunto polêmico. Foi muito interessante como aconteceu, porque a primeira palestra de gênero que eu dei foi em Osasco, na Câmara de Vereadores. Essa palestra foi gravada e foi jogada no YouTube. A partir daí, as pessoas começaram a me convidar para falar sobre esse assunto. E eu comecei a viajar. Quando eu vi, eu tinha andado todos os estados do Brasil, praticamente. Nossa, levando essa... E aí, a coisa foi acontecendo, mas foi muito rápido e foi um efeito cumulativo que eu não esperava, realmente. Então, se você pergunta, a igreja me apoiou? Na verdade, acho que a igreja foi perceber que eu estava fazendo isso quando eu já estava muito longe, né? E hoje, vamos falar sobre isso, então. Hoje, qual que é quando as pessoas vão trazer esse assunto, né? E você vai, talvez, não debater, mas vai trazer aquilo que a gente acredita em relação a isso. Vão falar assim, existem muitos gêneros, a questão da fluidez dos gêneros. Qual que é a sua introdução em relação a isso? Então, na verdade, o que acontece? As pessoas não entendem que a ideologia de gênero ela é uma nova teoria sobre a identidade humana. Uma teoria que sustenta a ideia de que a identidade não existe. De que ela é uma construção fictícia. E que, se você for fundo na ideologia, você vai perceber que, na verdade, nem existe alguém por detrás das construções de gênero. Então é uma coisa muito destrutiva mesmo, do ponto de vista filosófico.
porque supõe que a única coisa que existe é a performance exterior. Isso a Judith Butler diz claramente no livro dela, Problemas de Gênero. Né? Ela diz que é contra o que ela chama de metafísica da substância. Então é uma teoria que na filosofia a gente chama de antissubstancialista. Ou seja, não existe alguém por detrás da representação de gênero. E eu acredito que nenhuma das pessoas que, digamos assim, se apresenta numa performance de gênero concreta, crê, de fato, nisso, que ela não existe. Então, por isso que o tema do gênero, na verdade, é uma grande confusão. E desambiguar essa confusão é um desafio. E para fazê-lo, você tem que estar muito preparado, você tem que ter um preparo filosófico muito grande, que é coisa que hoje em dia as pessoas não têm. Padre Zé, trazendo um pouco isso, assim, a gente tem aqui juventude cristã e a gente vê essas temáticas cada vez mais se infiltrando dentro da igreja. E esses conflitos, como o senhor disse muito bem, é uma confusão. A pessoa, ela começa a entrar nisso e ela não tem fim, né? Vai se desdobrando de fato. Mas qual conselho a gente poderia trazer, tanto para a juventude cristã, ter cuidado com essas coisas, mas também, assim, algo que eu sinto, os líderes, pessoas que estão influenciando a juventude cristã, terem atenção com essa temática, que tem se infiltrado. Eu sei que tem toda a questão da teologia da libertação, que a gente pode falar um pouco mais depois também, teologias que têm entrado também na igreja evangélica, mas qual conselho o senhor daria para a gente nesse sentido, de como tomar cuidado com essas ideologias, principalmente a questão da ideologia de gênero, e também os líderes que estão influenciando essa galera? Né? Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que rastrear a origem das ideias, que é coisa que as pessoas raramente fazem, porque elas costumam assimilar as ideias sem perceber de onde elas vieram. Ora, isso, na verdade, é um outro jeito de dizer, estude. Né? Quer dizer, você tem que estudar, você tem que estudar. Se você não tiver realmente um preparo intelectual, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Esses são os problemas. Né? As pessoas, elas, digamos assim, compram as ideologias a partir das alegações que elas apresentam, sem examinar se aquela alegação não é tão somente uma desculpa, que esconde por detrás algo que, no fundo, não é o que você acredita. Ou seja, se eu chegar para uma pessoa, por exemplo, que ela diz que tem uma identidade de gênero tal, e perguntar para ela, mas você acredita que você não existe? Ela vai nem saber de onde você está falando isso. Vai sair o pontinho de interrogação, assim, tipo... Ela vai bugar. E aí, quando eu pego o livro e explico para ela, tá aqui. Eu já fiz essa experiência várias vezes. Caramba. É uma experiência que eu tive concretamente. As pessoas veem, não, eu não acredito nisso aqui. Aí eu digo, então nós estamos juntos, porque é isso aqui que eu estou combatendo. E a pessoa percebe que eu não estou contra ela, entende? Eu estou a favor dela. Sim. E que ela está sendo usada para uma finalidade para a qual ela não se presta. E como tem sido comunicar isso para os jovens, para você? É um desafio? Você sente um desafio? É um desafio porque os jovens são vítimas de um processo de desconstrução intelectual. Então, boa parte deles não estão preocupados com temas profundos. Não querem pensar, né? Não querem pensar. E reproduzem apenas clichês que eles copiam do ambiente em que eles frequentam. Seja a universidade, seja um ambiente de grupo e assim por diante. Boa parte está mesmo interessada em curtir a vida. Então, o desafio, na verdade, não é tanto convencê-lo de uma coisa ou de outra, até porque eu não quero convencer ninguém. O que eu quero é que o fulano pense. Legal. E na medida em que ele pensar, ele vai perceber que aquilo, na verdade, é uma grande pegadinha intelectual. Uau. O que eu vejo, padre, muito bom, é que, assim, o ser humano, ele tem a carne, e aí ele sente. E aí ele quer ser guiado por aquilo que ele sente. E aí essas falas, essas ideologias, elas trazem conforto àquilo que ele sente, e ele não se sentir errado por sentir certa coisa. Então, ele sente atração, sei lá, com a pessoa do mesmo sexo. E aí, existe aquilo que nós cremos, aquilo na palavra de Deus e tudo mais. Só que aí, muitas vezes é o que você está falando. Ele só vai pegar a camada mais superficial de uma ideologia que vai, pelo menos, tranquilizar aquilo que ele sente, mas ele não vai mais fundo para entender da onde está vindo. E aí, o problema é a raiz que está fazendo mal para ele.
Agora, o que a galera tem que entender é o seguinte, é que no evangelho ninguém está dispensado do arrependimento. Então, pecado é um tema que nós vamos ter que tratar para sempre, até o dia que a gente morrer. Então, essa ideia de imaginar que existe uma graça, que é uma espécie de anistia para eu continuar a fazer aquilo que eu quero. Isso, na verdade, é renegar que eu tenho um Senhor. E que Jesus, para mim, é o meu critério de comportamento. Então, mais do que me preocupar com o que eu quero, no momento em que eu me converto, eu tenho que me preocupar com o que Ele quer. Porque eu aprendi que Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Kyrios, como se diz em grego. Agora, esse tipo de visão do cristianismo customizado, adaptado às minhas necessidades, tem ganhado espaço hoje em dia. Hipergraça, né? Porque justamente as pessoas, elas querem um conforto psicológico. Elas não querem transformação. Exato. Uau. Se a gente quer transformação no evangelho, a gente tem provisão para isso. E o que acontece? A igreja dos nossos dias está sendo desafiada a apresentar o evangelho com todas as exigências que ele tem. Exigências que confrontam a todos nós. Sim. Porque, e como confrontam? Eu digo o seguinte, por exemplo, o fulano tem atração por pessoa do mesmo sexo. O outro tem atração por pessoa do sexo diferente. Ele vai ter que viver a fidelidade e a castidade em qualquer situação que ele tiver. Mesmo que ele esteja casado. Sim, Digamos assim, o fulano é casado, tá casado, tal. Ele vai perder a atração pelas demais pessoas do sexo oposto? Não. Tem que continuar, exatamente. Para ser fiel, muitas vezes ele vai ter que fazer renúncias. Agora parece que cancelaram o versículo da Bíblia, negue-se a si mesmo. Sim. Então, aí o evangelho se torna um negócio extremamente fácil. E a gente cancela um negócio chamado cruz. Isso daí não é cristianismo. Isso é uma outra coisa. Muito bom. E é tão importante dizer isso, porque às vezes as pessoas ficam com aquele espírito político, não quer falar a real, né? Como o senhor disse muito bem, a gente precisa falar mais de pecado e falar justamente, se você caminha nessas ideias, isso não é o verdadeiro cristianismo. Não dá pra gente falar assim, é um jeito diferente, atual de ser cristão. Não tem um jeito atual de ser cristão. O jeito da Bíblia, como a Bíblia nos ordena, nos ensina. E eu vejo que isso tem, assim, arrastado muito. Eu vi até alguns amigos, inclusive, e eu me colocando nesse lugar da falta de estudo, assim. Eu tive uma fase, digamos assim, meio desviada na minha vida. Então, eu nasci num lar cristão, mas filho de crente não é crente, né? Então, você precisa ter a sua conversão, sua experiência pessoal com Deus. E me faltava esse conhecimento, assim. E eu queria até deixar esse alerta mesmo, porque eu passei por isso, assim. Eu passei por esse período desviada e querendo viver algo que era pro meu prazer. Deus quer que eu seja feliz, né? Isso aqui não tá fazendo mal para ninguém, então tá tudo certo. Justamente por falta de um aprofundamento na palavra, por falta de conhecimento do Senhor e também por falta de experiências de Deus, assim. E eu sei que uma coisa que o senhor também fala bastante, eu gosto muito, que é essa questão da experiência com Deus. A gente ama isso aqui no Dunamis, né? Ter experiências reais. E eu acredito que tem esse lado dessa falta do conhecimento de Deus, no sentido de buscar pela letra mesmo, pela palavra, estudar o que tem acontecido no nosso mundo. Mas o senhor acha que existe também essa falta da experiência pessoal com Deus? Pessoas que estão ali na igreja, mas estão meio... eu só venho aqui, saio e... já era, sabe? Vou seguir minha semana. Olha, aquela cena de Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vibra, né? Ele diz, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, a revelação interior do Espírito Santo é o que faz com que a gente creia, segundo o Espírito do Novo Testamento. Quer dizer, a fé não é uma simples adesão intelectual. Sabe que a palavra grega para fé é a palavra pistis. E a palavra pistis vem da palavra pit. A palavra pit, ela indica firmeza. Mas que tipo de firmeza que é? É mais ou menos o seguinte, quando você vai pregar um prego na parede, você prega e a parede é firme. Ele fica, por quê? Porque a parede é firme. Quando a Bíblia diz que Deus é rocha eterna, que as suas palavras são imutáveis, que Ele é o mesmo, que Ele é sempre o mesmo, etc. O que é fé?
Fé é quando eu me lanço sobre ele exatamente como um prego que se lança sobre a parede. Que ele realmente tem um firme fundamento em Deus. Caramba. Um fundamento completo em Deus. Isso não se dá apenas com uma adesão intelectual, não é uma teoria. Não é porque eu simplesmente dizer assim, nossa, é mais plausível essa teoria do que aquela. Isso não é fé para o Novo Testamento. Fé para o Novo Testamento é quando você encontra Jesus no caminho de Damasco. E ele passa em cima de você com uma carreta que te atropela. É bem isso. E aí você não é mais o mesmo. Isso é o que a Bíblia chama de regeneração, de novo nascimento, e assim por diante. E é essa experiência que eu diria até é mais do que uma experiência. É realmente uma regeneração. É um novo nascimento. É um despertar por dentro que só pode ser promovido pela graça. Padre, eu queria ouvir de você, assim, aquele assunto da teologia de gênero foi muito bom. Como você tem visto, e aí, igreja católica e igreja evangélica, como você tem... Porque o que eu vejo o meu problema não é o mundo estar cada vez mais progressista. É a coisa natural que vai acabar acontecendo. O meu problema é quando a igreja, e eu tô colocando as duas aqui, ela começa a se diluir. E aí o problema é que assim, você vai ensinar pro seu adolescente a verdade, só que ele também consegue escutar um outro que também se diz pastor ou padre, mas com o evangelho progressista. Como você vê o progressismo entrando dentro da igreja? Olha, é um tema denso isso daqui. E vamos nele. A gente precisaria rastrear muita coisa para descobrir a origem disso. Porque tem origens já remotas, origens no século XIX, quando a teologia liberal surge. Mas pode falar, a gente está aqui. Antes até do surgimento da teologia liberal, você tem o surgimento do judaísmo liberal que acontece na época da Revolução Francesa. Nossa. Então, a coisa tem raízes muito profundas, né? Mas, para tratá-la de um modo um pouco mais direto, o que eu diria é o seguinte. No século XX, começou a surgir uma abordagem teológica. Na Igreja Católica, ela tem o nome de Nouvelle Théologie, porque ela surgiu sobretudo na França, chamada Nova Teologia. Nouvelle Théologie. Que entende que a igreja não pode ficar confinada numa espécie de gueto teológico. Ela tem que dialogar com as correntes de pensamento do mundo moderno. É verdade. Só que essa atitude, ela deixa de ser uma atitude dialogal e passa a ser uma atitude subserviente. Passa a ser uma atitude acomodatícia. Em que a teologia como que se rende diante do pensamento moderno e diz assim, eu não posso perder o bonde da história. Qual que é a influência filosófica que está por trás disso? Se também nós fôssemos rastrear, nós chegaríamos ao século XIII. Mas eu não quero fazer isso aqui agora. Talvez até antes. Bom, se a gente for rastrear, a gente vai chegar até o Éden, né? Mas a cobra de esquerda. Desde a queda, o negócio a só cobra piora. progressista. Mas... Exato. Para chegar assim num momento, né? Isso começa com um filósofo chamado Hegel. Em que ele entende Deus historicizado. Deus se revela na história. E a história com uma coisa só. Então, parece que Deus está se revelando nos acontecimentos da história profana, da história como tal. No arcabouço da teologia cristã, nós sempre entendemos que existe uma história profana e uma história sagrada. Uma história em que, para utilizar uma elaboração de Agostinho, ela se divide em cidade de Deus, cidade dos homens. Que, em última análise, é a distinção entre natureza e graça. Que não é uma oposição, mas é uma distinção real. Quando essa distinção é diluída, a graça é transformada na natureza. A cidade de Deus, ela se acomoda à cidade dos homens. E a cidade dos homens é sempre entendida numa perspectiva evolutiva. Parece que ela está caminhando numa direção de um progresso inexorável que, apesar de ser um progresso técnico,
nem sempre é um progresso ético. E isso me parece muito evidente. Não é porque o mundo está tecnologicamente mais evoluído que ele evoluiu eticamente. O que acontece com a teologia progressista? Ela confunde as bolas e ela supõe que os valores éticos da sociedade tecnológica precisam ser assimilados pela igreja numa atualização do evangelho, que na verdade não é outra coisa senão a perversão do mesmo. É como se não precisasse... A ética é algo que não precisa ser atualizado. A tecnologia, ela é atualizada, né? E aí é esse pensamento, cara, muito bom. Mas por quê? Por que a ética, ela não pode... Não é que ela não pode ser atualizada. É o seguinte, os 10 mandamentos, eles são tais porque a natureza humana é a mesma. É, o fundamento que quer dizer, o ser humano, não é que eu sou mais humano do que os humanos do século XV. Isso, a gente não vai evoluindo, né, nessa questão. Então, a moral, a ética, é a mesma. Eu continuo tendo fome que nem a pessoa tinha fome naquela época. O que é pecado há 1000 anos atrás, continuará sendo pecado daqui a 1000 anos. Uau, é isso, cara. Nossa, é muito bom. E é isso que eles acabam mudando, né? Porque aí o que era pecado é não, mas não é bem assim. Veja o contexto, tem que avaliar a questão histórica. Então eles começam a trazer essa confusão. E eu vejo que até seduz a juventude por trazer, porque é o estudo científico tal, porque é o artigo tal. Eles vão seduzindo a juventude e que está num processo de educação, de doutrinação completa, é pego por isso. Até eu estava... Hoje mesmo, estudando um pouco mais de um livro que eu gosto muito, que se chama Quem Controla a Escola Governa o Mundo, do Gary DeMar. E nem sei se eu pronunciei ao certo o nome dele, mas enfim, esse livro é muito bom. E tem uma parte lá que vai falar justamente de um discurso de Hitler, porque chega uma oposição para ele falando, eu não vou me render, a sua ideia é maluca, enfim, isso é loucura. E ele fala sobre... o que seria o processo de posse da mente dos jovens daquela época. E ele fala assim, eu não me preocupo com a oposição, porque os filhos da oposição já são meus. Eu já estou educando os filhos da oposição. Daqui a pouco tempo, as mentes já vão estar doutrinadas para esse caminho. E eu vejo que parte do processo que facilitou a entrada dessas ideias que a gente está conversando agora é justamente o estilo de educação que a gente tem. Porque a igreja como um todo, eu acredito que a gente abriu mão da educação cristã de fato e acredita num discurso de que existe educação neutra. Não existe. Toda educação está baseada em uma linha filosófica, uma linha ideológica. E se a gente não... Exatamente, uma linha moral. Se a gente não abraça isso, quando essas ideias elas chegam, fica muito fácil de se enganar por elas. E eu acredito que é um perigo muito grande. Eu queria ouvir do senhor um pouco sobre isso, assim, essa questão da importância da educação cristã na formação dos jovens hoje. Porque tanto essa teologia na Igreja Católica, e a gente vê isso numa crescente muito grande na Igreja Evangélica. Hoje nós temos igrejas com nomes já extremamente progressistas, deixando de considerar pecado o que a Bíblia deixa claro que é pecado. Qual a importância da educação dos jovens, das crianças que a gente tem que tomar hoje em dia para não facilitar mais a entrada dessas ideias dentro da igreja? É outro tema que, se a gente fosse falar aqui... a gente tem que fazer... Todo mês tem que ter um episódio com o senhor. Demoraria dias. A gente traz um episódio com o senhor. Por quê? A gente precisa entender o que é educar. A palavra educação, ela vem da palavra eduzir. É como você conduzir as potências para o seu ato, para que elas se realizem completamente. O que acontece? A formação moral é necessária para o desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque as nossas paixões, elas influenciam a nossa inteligência. Ou seja, uma pessoa cheia de vícios, cheia de atitudes ilícitas, uma pessoa pervertida, ela terá uma inteligência prejudicada. Porque a inteligência é a faculdade mais espiritual do homem. É aquela pela qual nós conhecemos a verdade. Ora, se a inteligência está, por assim dizer, como que bloqueada por uma excitação passional contínua, porque o homem, por exemplo, ele está excitado pela ira, pela raiva, ele está excitado pelo sexo e assim por diante,
a inteligência dele vai ser bloqueada por causa disso. Então, formação moral e educação são coisas complementares. Então, isso aqui é só um aperitivo. A questão é muito mais profunda. Mas, hoje em dia, nós cristãos, todos estamos na mesma berlinda. Porque os nossos valores estão sendo frontalmente questionados. Há uma desconstrução da verdade, para utilizar uma linguagem Foucaultiana, né? Em curso, francamente em curso. E como é que nós nos defendemos disso? Em primeiro lugar, nós precisamos reafirmar os nossos valores, entender os nossos princípios, confrontá-los de uma maneira inteligente com esses princípios opostos e, assim, nós vamos conseguir criar o arcabouço que vai nos fortalecer contra esse barbarismo intelectual que está tentando nos destruir. Fica tentando relativizar, né? Todos os sentidos e valores. Mas uma coisa também que eu vejo, padre, é assim... a palavra de Deus, ela é o manual da vida. Né? Eu ensino assim bem simples para os adolescentes que eu lidero. Então, Deus, criador da vida, ele criou a vida e ele falou assim, bem, igual você compra um celular, aí ele vem com o manual, porque foi o cara que criou, ele fala, eu fiz, e para a melhor maneira de fazer ele, usar ele, ler esse manual. Então, a palavra de Deus é isso. Então, por mais que eu vejo que, sim, existe toda essa diluição, essa mudança, essa tentativa de atualização e tudo mais, eu acho que uma das nossas maiores armas é o resultado da boa utilização do manual. É o resultado da boa utilização das palavras eternas. Então, o nosso desafio é, sim, se permanecer firme às palavras eternas e mostrar o testemunho do resultado dessas palavras eternas. Porque a gente sabe que todas essas palavras não eternas, esses manuais fakes, eles no final, o produto, ele dá defeito. Aí tem doenças e depressão e por aí vai. Eu queria ouvir a sua perspectiva em relação a isso. Não, isso é evidente. Quer dizer, a gente olha para a sociedade no seu conjunto e pergunta, essa sociedade está mais feliz? Então. Ela está melhor? Ela foi para longe da palavra para se sentir mais confortável na sua posição de pecado. E aí, qual que é o resultado disso? É mais saúde mental? É mais realização? Me parece evidente que não. Só que, também da nossa parte, às vezes, existe uma abordagem que eu diria muito voluntarista. Tipo, escuta o que a palavra diz e obedece. Quando, na verdade, se a gente pegar e ler de verdade a Bíblia de uma maneira inteligente, a gente vai perceber o seguinte... por exemplo, quando Moisés dá o Shema Israel, né? E ele diz, escuta Israel, o Senhor é o teu único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tal. Terás essas palavras escritas na tua fronte, na tua mão direita, na porta da tua casa, e falarás delas, andando pelos teus caminhos, quando te deitares e quando te levantares. O que os fariseus fizeram? Os fariseus coisificaram. Então, parece que o negócio é você amarrar aqui, você colocar a coisinha lá. Mas o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você tem que meditar nisso aqui, você tem que pensar nisso aqui, você tem que entender o porquê disso aqui. No Velho Testamento, havia o mandamento do sábado. Por quê? O que Deus estava dizendo para Israel? Estava dizendo assim, olha, você tem que parar no sábado para pensar só nisso. Você não vai se preocupar nem com comida. Você não vai se preocupar com nada. Você vai pegar esse dia só para você pensar. Meditar. E entender a sabedoria que está por trás da palavra. Os livros sapienciais da Bíblia são o quê? São a meditação do povo de Deus acerca daquelas verdades eternas que Deus havia depositado no Pentateuco, na Torá. O que acontece conosco? Não basta você saber o que Deus manda e obedecer o que Ele manda. Você tem que meditar e entender. Por que Deus está mandando fazer isso? Por quê? Por detrás de tudo aquilo que Ele manda, há uma sabedoria. Valor. E essa sabedoria é o que nos faz cair naquilo que a palavra diz, né? Que as outras nações vão olhar para Israel e vão dizer assim, como é sábia e inteligente a nação de Israel. Porque Deus fala com eles. E o Deus deles... é íntimo deles mais que qualquer outro povo na Terra. Uau. Por quê?
esse povo da demonstração de que tem intimidade com Deus, porque entendeu que Deus não é apenas onipotente, mas ele é sábio. Uau. E aquilo que ele manda é verdade mesmo. Sabedoria verdadeira, né? Que transforma. Muito bom. Uau, muito bom. Bem, você quer falar? Vamos mudar de assunto? Sim, eu ia falar de igreja católica e evangélica. Eu ia falar disso e até antes perguntar como que você se conectou com a galera do Dunamis, né? Porque a gente tem aí esse relacionamento. Quando foi a primeira vez que vocês se conectaram? Engraçado. Eu acho que foi... Eu nem me lembro muito bem. Bom, eu já vi, eu assisti alguma coisa, etc., nas redes sociais. Mas o Theo, uma vez... Eu procurei ter um contato com o Theo. Legal. E aí a gente começou a estabelecer um certo contato, nós nos encontramos, conversamos, e foi assim, meio Porque natural. eu lembro, um dia, acho que foi o culto dos pastores do The Sen. Isso. Nossa, aquele dia foi muito forte. Daí o Theo chamou você, sim. pediu perdão pra Igreja Católica. Daí eu falei, meu Deus, nessa hora veio uma presença... Tipo assim, rompeu. Veio uma presença de Deus, todo mundo começou a chorar, tipo... Aí você e o Theo se abraçaram, assim, foi muito forte pra mim aquilo. E a gente tava falando sobre isso, né? Sobre a igreja evangélica e a igreja católica, essa unidade que a gente precisa ter, né? Que precisa ver. Eu queria escutar de você um pouquinho sobre isso. Olha, pra mim, isso foi muito natural sempre na minha vida, no sentido de que, quando eu estudava, meus melhores amigos sempre foram evangélicos, na escola, né? Depois, ao longo da vida, claro, eu me foquei no seminário, obviamente o convívio diminui. Quando eu entro para as lutas pró-vida e pró-família no Congresso Nacional e assim por diante, os nossos grandes parceiros sempre foram evangélicos. Eu sempre disse, olha, a gente trabalha muito bem junto. Graças a Deus, tem uma sintonia, uma simbiose muito legal. Mas o que eu vejo é o seguinte, a realidade do Brasil é meio estranha. Por quê? Aqui dentro existe uma rixa. E um revanchismo muito forte. Católico e evangélico. E muita gente aposta nesse revanchismo. Do ponto de vista de pregação, do ponto de vista de abordagem hostil. Sem se dar conta que quando Paulo enumera os frutos da carne em Gálatas 5, um desses frutos é a rixa. Ele diz que rixa é obra da carne. Rixa não é obra do Espírito Santo. Então Deus não abençoa a rixa. E Deus não favorece com a sua graça nenhum tipo de atitude de rixa, de contenda, de revanche. E o que eu vejo é que agora há uma nova geração que está derrubando essas barreiras. Que está entendendo que os nossos desafios são muito similares. Que há uma essência do evangelho que é a mesma. Ou seja, todos nós cremos na salvação que vem por Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Salvador. Todos nós cremos no mesmo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos nós temos a mesma essência. É verdade que nós temos diferenças doutrinais. Sim. Mas essas diferenças doutrinais, elas existem, digamos assim, num denominador comum, que é a fé no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Que Ele é Deus e homem e que Ele é o nosso Redentor. Então eu acho que, hoje em dia, sobretudo com o crescimento das igrejas evangélicas nos últimos anos, um crescimento quantitativo que nem sempre foi acompanhado por um crescimento qualitativo, né? No sentido de que há muita falta de formação também, com certeza. Há muita falta de discipulado, há um fenômeno também de massa e assim por diante. Nós precisamos conversar mais. Sim. Nós precisamos estar mais próximos e precisamos diminuir distâncias. Isso significa que nós vamos ignorar as nossas diferenças doutrinárias? Não. Não, elas existem, elas são reais. E elas só vão se resolver, talvez, em séculos de convívio, de discussão, de conversa. Mas, para já, o mandamento do ágape é o mesmo. É a união, nós temos que nos amar, nós temos que deixar com que o nosso Senhor, que é Jesus, seja Senhor sobre nós todos. Você falou da questão do combate, né? Você citou até a questão do Congresso, política, e a gente sabe que você tem tido influência nessa área. A gente tá passando aí por momentos, eleição, ano de eleição e tudo mais. Qual você vê o papel tanto da igreja, a igreja,
na política, nesse momento do Brasil, e a necessidade dessa união? Olha, eu acho que, mais do que nunca, a igreja demonstrou que veio para ficar no debate público. Uhum. No momento da história em que os laicistas querem expulsar a igreja do debate público no mundo inteiro, no Brasil, a igreja se impôs com uma voz a ser ouvida. Embora a televisão nos ignore, embora a classe, entre aspas, falante, finja que nós não existimos, nós estamos aqui. E eu acho que não tem como nos ignorar por muito tempo. É o quarto poder, eles estão chamando, né? Exatamente. Então, eu vejo que ignorar a influência da igreja no debate público hoje em dia é o grande erro que a classe, entre aspas, falante está cometendo, e, sobretudo, subestimar a influência da igreja, porque eles olham numa posição assim, superioridade, né? Não, eles são os fundamentalistas, eles são os fanáticos, eles são a bancada da Bíblia, eles são os caras ignorantes, eles são, etc. E, na verdade, vem discutir com a gente. Vamos falar de filosofia? De verdade? Assim, cérebro contra cérebro, e vamos ver o que é que fica em pé? Nesses debates de gênero, eu digo uma coisa para vocês. Nenhum dos ideólogos de gênero jamais me chamou para nenhuma conversa pública. Sabe por quê? Porque eles vão apanhar. Eles não vão apanhar do ponto de vista físico. O convite tá aí, viu, gente? Eles vão apanhar do ponto de vista intelectual. E é por isso que afasta, por isso que afastar. Então, todos esses grupos só falam para gente doutrinada. Eles chamam os cristãos de gado. Mas, na verdade, gado é quem segue essas ideologias e não consegue criticá-las de uma perspectiva exterior. Não tem críticas, é só combate, é só briga. E palavra de ordem. Então, eu acho que o grande desafio da igreja hoje em dia é ampliar a sua margem de influência qualitativamente. Ou seja, nós irmos para o debate com um arcabouço profundo, para não ficarmos apenas repetindo clichês. Muito bom. Muito bom. Uma outra coisa, a gente estava falando em off aqui algumas coisas sobre política e tal, e você falou sobre, olha, tem hora que a gente tem que discutir, trazer nossos pontos, mas também muito do nosso papel é orar. E eu sei que você também fala muito sobre oração, sobre intercessão. Primeiro, quando que isso, não só, obviamente, estudando e você vendo a palavra, mas quando que você sentiu um encargo talvez até maior em relação à intercessão? E como isso funciona nesse aspecto de transformação, de mudança? Eu me converti em 92. Eu tinha 11 anos. Em 94, eu fui batizado do Espírito Santo. Eu tive a minha primeira experiência carismática num grupo de oração então você da se renovação. Converteu 2 anos depois, batizado no Espírito Santo. E quando isso aconteceu, eu já acompanhava com uma certa distância o movimento de oração que havia ali no final da década de 80, começo da década de 90, em gestação no Brasil. Então, todo aquele grande movimento, tipo Joel 2, Valnice. A gente conversou com ela. Eu bebi muito disso, aprendi muito com isso. Que legal. E nessa época eu me engajei mesmo como intercessor. Foi o meu primeiro ministério, digamos assim, na igreja. Legal. Ministério de oração, ministério de intercessão, que é um chamado que eu tenho até o dia de hoje. Né? E, claro, que depois disso a gente foi crescendo em outras linhas ministeriais também. Mas eu sei que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil e aquilo que nós vamos viver é fruto de um grande movimento de oração. Esse movimento de oração parecia muito morto. No segundo semestre de 2022, ele veio com a força de um leão. Porque o que nós estamos assistindo no Brasil é um levante de oração. Por todos os lados. É gente orando, é gente jejuando, é gente intercedendo, é gente clamando. Eu tenho visto relatos de manifestações em que católicos evangélicos estão ali juntos, de joelhos, de mãos dadas, orando, intercedendo pela nação. A dificuldade, a perseguição une sempre a igreja. Então,
tudo isso que parecia morto, na verdade, não está nada morto. Foi criada, na verdade, uma fundamentação muito grande, e eu acho que o grande desafio nosso é levar esse chamado para frente. Isso. Ou seja, que os cristãos se engajem também na oração, entendam que a oração muda as circunstâncias por fora, mas, sobretudo, ela nos muda por dentro. Cria um entendimento no reino de Deus mais profundo e verdadeiramente espiritual. Uau. E como a gente engaja, então, a nova geração? Eu ia perguntar exatamente isso. Mas não só quando dá ruim. Quer dizer, tipo assim, a gente, igual você falou, a perseguição, ela une a igreja. Né? A perseguição é uma maneira que Deus usa para ir fazendo manutenção na igreja. Mas como a gente engaja a próxima geração que está escutando a gente aqui na intercessão, porque parece que a nova geração, assim, ela quer aquilo que é mais atrativo. E tem um termo, é a única coisa que está pensando na minha cabeça, me perdoem aí, mas assim, o ministério da intercessão, ele não é sexy, sabe? Ele não é uma coisa atrativa. Porque, cara, é no quarto, é oração. E você não fica famoso como intercessor, igual hoje o pessoal quer. Como a gente engaja sem precisar que as coisas deem ruim? Eu acho que, do ponto de vista mais pastoral, falta ensino. O que aconteceu na década de 90? Havia um grande ensino sobre oração. Porque a oração tem leis. Não é de qualquer modo. Aliás, a palavra oração, ela é a junção de duas palavras latinas, né? Os, boca, e ratio, razão. Oratio. Uau. O que significa? Literalmente, é a razão na boca. O que a expressão está querendo dizer para nós? Está querendo dizer assim, que eu preciso aprender a orar. Aquela petição dos discípulos a Jesus. Mestre, ensina-nos a orar. E ele ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração. O Pai Nosso é uma doutrina. O Pai Nosso ele tem dentro dele toda uma filosofia. Sim, muita coisa. Então, o que significa isso? Que nós precisamos investir mais no ensino sobre a oração. É claro que isso não é tudo. Porque Jesus diz para a samaritana que o Pai procura adoradores. Não diz que ele procura intercessores. Isso. Por que Jesus diz isso para a samaritana? Porque não existe nenhum intercessor que não seja antes um adorador. Então, nós precisamos, no fundo, formar corações adoradores. Ou seja, que eles se apaixonem pela presença do Pai. E, na medida em que eles se apaixonam pela presença do Pai, eles vão ganhando sintonia com o coração do Pai e vão se tornando intercessores. Porque o próprio Pai os vai direcionando para aquelas realidades que doem no coração dele, por assim dizer. Aquelas realidades que o incomodam. Aquilo que traz, por assim dizer, um peso para ele. E aí não tem jeito. Aí você se torna intercessor, porque é um fardo que cai sobre você. Você fala, isso precisa ser mudado. É uma angústia, é uma aflição espiritual que vem sobre os seus ombros, como um encargo que você precisa realmente carregar em oração. Esse é o intercessor. É alguém que vai para aquele lugar, que ora e que geme, que chora, que jejua, que sente dores, etc. Mas é porque ele não tem escolha mais. Ele tem uma intimidade tão grande com o Pai que o que está no coração do Pai está no coração dele. Machucou dele. Uau, isso é muito forte, muito poderoso. Muito bom. Caramba! Ele ama tanto o Pai que aquela dor dentro do coração dele, ele fala, eu preciso estar falando sobre isso. Muito bom. Muita coisa, né? Você tem uma pergunta? Eu ainda tô processando aqui. Eu tenho duas perguntas que elas são meio off-topics, que é curiosidade, mas eu vou deixar elas um pouquinho mais pro final. A gente sabe que o senhor tem horário, o padre aqui, ele guardou para conversar com a gente, mas daqui a pouco vai celebrar uma missa e tudo mais. Mas só pra a gente finalizar esse assunto, depois eu tenho duas perguntinhas bem rápidas. Que é o seguinte, você falou da intercessão, e é uma dúvida, identificando isso, porque a gente conhece o Kriegner, né? O senhor, a gente falou com a Valnice há pouco tempo. Por que será, então, que tem essa relação tão forte? Parece que todo mundo tem um encargo intercessor, tem um pé na política. Alguma coisa ali. Como você vê isso? É porque é o seguinte, o intercessor ele quer mudar a realidade, segundo os padrões do reino de Deus. Então, o intercessor é alguém que é assim,
Deus acende nele uma luz para ele olhar o mundo e enxergar aquilo que precisa ser mudado. Então não tem como. É Deus que te conecta com a realidade. E você começa a enxergar as coisas na perspectiva dele. Então não tem jeito. Você vai interceder sobre o quê? Quer dizer, o intercessor que não estiver conectado com a realidade, ele vai interceder sobre as nuvens? Não tem o que fazer. Então, o ministério é que te implica nessas questões que são questões humanas. Muito bom. São questões que a gente precisa muito romper no mundo espiritual, né? Exatamente. Porque não é só... A nossa luta não é contra a carne, né? Isso. Então, Porque, acho que é entender exatamente, são ideologias que estão, na verdade, espíritos por trás disso, que estão mexendo nisso. E aí eu vou pegar até esse gancho. Pega o gancho. Batalha espiritual, né? Nós evangélicos, a gente fala muito sobre isso, principalmente pentecostais, mas a gente fala muito sobre batalha espiritual. E a Igreja Católica também fala sobre isso, de uma maneira diferente, eu diria, questão, pelo menos o que eu sei, o que a gente vê muito é a questão de exorcismo. Eu queria saber um pouco disso. Você já exorcizou? Já, mas assim... eu queria saber. Eu não sou exorcista. Então, quer dizer, tem uma... Tem um ministério que é oficial, né? Seria um cara de colibertação, é? Não. Não? Ah, não? Não, é diferente. Porque o exorcismo é um rito. E para rezar, digamos assim, esse rito, para recitar, a palavra rezar é recitar, né? Para recitar esse rito, para oficiar esse rito, precisa de uma autorização do bispo. É uma coisa muito séria. Caramba. Mas é que a maior parte dos casos de libertação não precisam de um exorcismo. Exorcismo ritual. A maior parte se resolve com a batalha espiritual mesmo. Então, isso aí eu já fiz várias vezes, desde que eu era jovenzinho, né? Aliás, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu já falei com vários pastores isso daí. Que da década de 90 para cá, o número de manifestações demoníacas deu uma diminuída. Cara, a gente conversou isso com o Walter e a Magali Nato, e eles falaram exatamente isso. Eles disseram que a estratégia... Eles trabalham diretamente com isso. Eles falam que a estratégia dos demônios mudou. Eu também acho. Eu acho exatamente isso. Legal. Olha a conexão, que irado, cara. A leitura do mundo espiritual. Eu não acho isso legal. Porque significa que ele está agindo de uma maneira mais escondida. Sim. E aí a gente entra numa esfera de libertação que as pessoas praticamente não entendem, né? Que é essa coisa da... Quando Paulo diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Para confundir o conhecimento de Cristo. Então, ele está falando de um tipo de batalha espiritual que se dá mais no âmbito das ideias. Porque Jesus chama o diabo, em João capítulo 8, de o pai da mentira. Então, na ideia. E se a gente pega, por exemplo, Apocalipse 12, quando fala do dragão de 7 cabeças, 10 chifres, ele diz assim, este aí é a primitiva serpente. Quer dizer que aquela serpente virou esse negócio com 7 cabeças, esse monstro horroroso. Ou seja, a ação preferencial do diabo se dá através da influência diabólica das ideologias. Que as pessoas não percebem, que elas não precisam estar, digamos assim, endemoniadas. O pensamento dela já é do demônio, ela já pensa exatamente como capeta. Então, aí acaba sendo até mais opressivo do que possessivo. Exatamente. O próprio fulano, quer dizer, o diabo fala, eu não preciso mais possuir esse cara, porque ele já é meu. Ele já pensa como eu. A cabeça dele, pelo menos, já é minha. Então ele precisa de uma metanoia. Nossa, muito quer dizer, bom isso. Uma mudança de pensamento. Sim. Nossa. Isso aqui é libertação também. Então, a libertação tem vários níveis, né? O Charles Peter Wagner falava disso no tempo dele, mas ele falava talvez num aspecto mais místico da coisa, né? E a gente sempre pode trazer esse aspecto mais místico para o aspecto mais pastoral, mais real da vida das pessoas. Muitas vezes eu já vi isso. Por exemplo, libertações às vezes acontecem muito mais pela via da cura interior. Isso do ponto de vista individual. Uhum. O fulano está com uma opressão porque ele carrega uma autoimagem destrutiva que
o diabo colocou nele através de uma ferida. E aí a gente não pode esquecer que Gênesis 3, Deus diz para a serpente: tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer que a missão do diabo primordialmente é ferir. Então, através das nossas feridas emocionais, ele nos escraviza. Então, muitas vezes, uma cura interior é o grande caminho para uma libertação. Só que isso que se dá no âmbito individual, também se dá no âmbito social. Quando a gente pensa ferida, não apenas como uma ferida emocional, mas uma ferida emocional coletiva. Moral. Um tipo de padrão emocional que ele lança sobre a sociedade de uma maneira geral. Ele a domina, e a igreja precisaria ter um arcabouço poderoso para tirar a sociedade desse campo de influência de uma ferida. Libertação de sociedade, né? Esse é o papel da igreja. Muito e bom. para isso a gente precisa ter visão, né? Como a gente estava falando aqui, é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue ver. Eu gosto até de dizer que às vezes a pessoa acha que vai aparecer, sei lá, na televisão, uma propaganda de Satanás falando: se ajoelhe aí e me adore, né? E, na verdade, ele não precisa que a gente goste dele. Ele só precisa que a gente goste do que ele gosta. Quando a gente aprova coisas que Satanás quer que a gente aprove, a gente já está sendo tomado por aquilo. E, muitas vezes, por isso estar escondido, muitos não percebem, muitos líderes não percebem e acabam não tratando. Porque, isso é uma questão ideológica, isso é tratado nas academias, isso é tratado nas universidades. Aqui na igreja, o nosso papel é orar e ensinar como se não tivesse tudo a ver com o que a gente está falando, com a oração, com o ensino da palavra. Se a gente tivesse essa visão, esse discernimento, a gente estaria correndo muito mais do que a gente está. E eu falo de modo geral, né, como igreja. E eu digo assim, o diabo sabe que ele não vai derrubar Jesus do trono. Então, ele não ataca Jesus. Ele sabe que ele já perdeu. Então, o que ele quer? Ele quer atacar o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é que pode ser redimido por Cristo e levado para o céu. Então, o que ele quer? Ele quer matar. Ele quer que não nasça criança. Ele quer aborto. Ele quer que as pessoas façam sexo por prazer e que eles não construam família, que não tenham filhos. Ele quer que as pessoas sejam tão amarguradas, que elas tenham uma experiência de família tão derrotada, que eles caiam num estado matemático, um estado que as transforma em número, dando para ela algum contentamento sensorial. O que ele quer é um mundo cheio de plantas e cheio de bichos, mas sem gente. Ele quer que a gente ame mais o cachorro do que o ser humano, porque cachorro não vai para o céu. Quem vai para o céu é gente. Uau! Então, o diabo quer um mundo cheio de elefantes e de baratas, e vazio de seres humanos. Uau! Porque esse é o único jeito dele frustrar a obra do Redentor. Meu Deus! Tem mais uma coisa pra falar? Terminamos. Não. Carol, vamos terminar com isso daqui. E eu já deixo aqui pra você que tá assistindo a gente, coloca aqui nos comentários assuntos que você quer pra parte 2. Vai ter já parte 2, decretado, com certeza. a gente precisa ter, porque a gente precisa falar de aborto. Nossa, que eu sei que é uma das pautas que você também defende, padre. Eu queria falar sobre castidade, sobre... Então, assim, vamos deixar esses assuntos pra parte número 2. A gente quer honrar aqui o nosso compromisso de horário. Mas desde já, muito obrigado, padre. Eu que agradeço. Foi muito legal, cara. Conversar com você. Eu me senti mais inteligente depois. Eu também. Eu senti falta do meu caderninho aqui, né? Já tem que marcar pra gente vai poder assistir. Muito bom. Padre, a gente sempre termina pedindo pro nosso convidado orar, declarar uma palavra pro nosso público. Então, com você, fica à vontade, o que você quiser declarar sobre o povo. Pai, nós queremos interceder pelo país, pela nossa nação. Nós somos uma nação fundada debaixo da cruz. Nós somos uma terra dedicada à cruz do teu Filho. Faz com que a obra redentora de Jesus possa continuar sendo fecunda na nossa terra, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso maravilhoso Salvador e a história linda de amor que Ele tem por cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua palavra e pela sua graça. Amém. Amém. Uau, gente!
Padre Zé, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Também. Até a próxima, Vi. Obrigado, você sempre vem Estamos aqui aí. salvar longe, a gente aqui. Baby tá dormindo ali. Muito bom. Sim. Deus abençoe vocês aí. Deixa eu falar Tchau, nessa gente. câmera aqui geral. Deus abençoe vocês aí. Não esquece de colocar comentário. O padre vai voltar e a gente quer responder as suas perguntas, tá bom? É isso. Deus te abençoe. Tchau, até o tchau, próximo até Dunamis mais, gente. Hangout.